One, two, three, four. Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa MFC Entrevista aqui na TV Sul. Hoje, terça-feira, a primeira entrevista do dia. Lembrando que daqui a pouco mais, às 4 horas da tarde, temos mais uma entrevista ao vivo para você, que você não deve perder. Estamos aqui num ambiente mais natural, a abertura de um novo ambiente aqui, que faz parte da Megatop, da barbearia Megatop, que vai trabalhar com outros eventos também aqui no ambiente, no local. E para falar um pouquinho, estamos aqui com o proprietário Volney Bem, popular Benjack da cidade. Vamos chamar de Benjack. Bom dia, Beto. Bom dia, como é que tá? Bom dia, tudo bem? Estamos aí com essa ideia de fazer algo meio doido. Volney, fala um pouquinho da barbearia Megatop, como ela surgiu e por que esse novo ambiente? Barbearia, ela surgiu através de uma ideia de... Trabalhei muito tempo em olaria, né, Beto? Trabalhei muito tempo em olaria e chegou um momento que o corpo já não tinha mais condição. E claro, eu não precisava fazer muita força, porque eu já era o encarregado geral da empresa, mas como a gente sabe, quando tu trabalha muito tempo num lugar e que tu trabalha desde criança, tu faz parte daquilo, então tu tá sempre ajudando a equipe. E eu não me via mais parte daquele lugar, porque eu não conseguia mais ajudar a empresa e não conseguia ajudar a equipe, porque não tinha mais corpo. E naquele momento eu comecei a fazer um curso de barbeiro e chegou um tempo que eu, mesmo sem o curso, eu não aguentava mais. Eu tive que abandonar. Então eu já tinha um pouco do curso, saí e comecei a cortar cabelo. Comecei a cortar cabelo em casa. E nesse meio tempo de cortar cabelo em casa, eu saí da cerâmica. Como eu saí, não tinha mais condição. E tive que encarar. Ou era tipo assim, ó. A história da Bíblia não diz que quando tu não vem pelo amor, tu vem pela dor. Porque a mudança, a maioria de nós, é pela dor. Pela dor. A maioria de nós é pela dor. Raramente alguém vai mudar a sua vida pelo amor. Eu tô assim, eu vou mudar. Eu vou pagar o preço agora. Eu vou pagar o preço da mudança. Eu durmo até as 8, eu vou me acordar às 6 da manhã. Não, só vai acontecer quando a água bater na bunda. Nós somos assim, a maioria de nós é assim. A gente vai mudar pela dor. Então foi o que aconteceu comigo, eu não aguentava, não tinha mais condição. E aí o processo, como diz o Lair Ribeiro, fala sobre o processo importante e não urgente. Muitos de nós vão fazer quando é em cima, e eu fui a mesma coisa. Então, se eu tivesse um pouco de sabedoria, eu tinha criado um estudo, feito curso, começado a atender depois da hora, tal, 1 ano, 2 anos, trabalhando no meu emprego e montando esse outro, que era a barbearia. E daqui 1 ano, 2, 3, eu já teria uma clientela top para sair daqui. Né? Então o que acontece? Um processo tudo muito urgente. Tudo era importante, mas quando aconteceu era urgente, tinha que acontecer agora. E aí o que acontece? O tempo continua igual, não importa se tu estás com pressa. Gestação, calma, cara. Ele segue o seu ritmo, né? Segue o seu ritmo, dane-se. Não interessa se eu estou com pressa, se eu preciso. Continua o mesmo sistema, gestação. E aí foi o que aconteceu. Aconteceu que comecei dentro de casa, eu não tinha nenhuma cadeira. Aí depois comprei uma cadeira. Aí passei a atender na área de serviço. E aí deu o tempo de gestação, um cabelo na semana. Depois 2 cabelos. Corte de cabelo dos clientes. Depois, um longo tempo, 3 clientes. E era assim. Quando eu cortei 5 clientes, cabelo de 5 clientes num sábado, eu fiquei feliz da vida. Isso aí foi tempo. Né? Então o que eu quero dizer é que começou assim. E aí depois aluguei aqui ao lado, que a gente também tem, é outra coisa que a gente tem muito medo, né, de dar o próximo passo. Nós somos assim. Estou em casa, zona de conforto, é o meu mundo. Tá, e se eu fizesse assim, não, mas tá louco, não paga aluguel,
o medo de errar faz a gente estagnar, né? Exatamente, né? Então, o que aconteceu? Eu vim para cá, comecei, fomos mudando, modificando, até que tivemos uma barbearia bacana e estamos ali. Agora, hoje, o Adilson aqui é meu sócio, para que eu possa fazer uma outra coisa que essa aqui. Então, aí, como eu já tenho outras coisas, eu tinha que ter alguém que praticamente desse uma estruturada, pensasse focado ali, porque o foco é a mãe de todos os projetos, né? Se tu tem foco, a coisa funciona. E eu vivo muito desfocado, porque eu tenho outras coisas. Então, para mim, ter uma outra coisa sólida, né? Fora a música e coisa que é algo que eu estou criando com um tempo importante, porém não urgente. Eu entendi, né? Passei a entender. Certo. Importante, porém não urgente. Então é algo que... Então a barbearia é a minha rocha. Agora eu vou fazer disso aqui algo forte, uma rocha. Música e palestras em processos importantíssimos, porém não urgente. Que ela vai acontecer no tempo de gestação dele, porque é algo, sabe que é algo que é a longo prazo. Então muita gente não percebe, né? O primeiro passo foi dado, mas, quer dizer, o primeiro passo foi a barbearia. E a estrutura da barbearia, né? Sim. Que inclusive a clientela é muito boa, Sim. Talvez uma das melhores da cidade em termos de barbearia. É bem boa. Né? O atendimento aqui é VIP. A Megatop se preparou para isso, para promover um bom atendimento. Um atendimento, sim. Né? E agora a ampliação então dessa nova ala. O que vai acontecer aqui? Aqui, a proposta aqui é limpeza de pele, depilação. Através da depilação pode haver também maquiagem. E aí, através disso, teremos também massagens. Massagens, tanto uma massagem que eu mesmo vou aplicar, uma delas, são 3, mas eu vou falar de uma, que é barra de axe. O que é isso? Barra de axe são pontos na cabeça, pontos que compõem toda uma estrutura do corpo. Os pontos na cabeça onde... Porque assim, nós somos seres traumáticos, né? Nós somos seres todos nós temos traumas, né? Bloqueios emocionais, nós temos vários bloqueios. Na humanidade nasceu e leva choque, desde criança a gente leva muito choque, muitas falas, muitas confronto, e a gente faz isso também com nossos filhos sem perceber. A gente acha que aquilo ali vai passar despercebido, mas a criança ela absorve toda essa informação na hora, porque o cérebro até os 7 anos de idade a gente está com o inconsciente liberado, né? O consciente não está consciente que está consciente. O consciente é o guardião do inconsciente. Porém, até os 7 anos, nós não estamos conscientes que estamos conscientes. Então, o consciente, ele não está guarnecido. Ele não está preparado para dizer assim, não, essa informação eu não quero. Seu burro, seu tanso, tu não vale nada, tu não presta. Nós não temos essa informação. Nós não temos o consciente não está preparado para corrigir isso. Disse, não, isso eu não aceito. Porque para dizer não faz, não precisa usar desses termos, né? Não, exatamente. Essas palavras, né? Exatamente. Tem outras formas de dizer, olha, isso não vai te levar a nada. Exatamente. Mas nós fomos educados o quê? Nós fomos educados já assim, a chutar, a falar mal, a dar com os 2 pés. Então tudo isso é bloqueio emocional. Então uma das terapias que a gente vai ter é essa. Teremos também, tem tudo para a gente ter a reflexologia. E tem tudo para a gente ter também terapia tântrica, que é uma terapia a nível corporal. E essa é uma das mais avançadas que tem. Porém, é a terceira. A gente também quer implantar aqui. Certo? Então, além da limpeza de pele, depilação, a gente quer trazer essa depilação masculina e feminina. Né? A gente quer também um espaço que a gente possa estar reunindo pessoas aqui, sentando e conversando, dando um evento presencial para tantas pessoas,
evento de poder. Vamos falar de yoga, vamos falar da meditação. Nós vamos estar integrando a corpo, mente e espírito, porque nós somos um espírito habitando em um corpo. Então a integração de corpo, mente e espírito é uma coisa só, está tudo ligado. Corpo, né, corpo sã, mente sã, um corpo são. Mas nós vivemos assim. Então, como a gente começou agora a aprender que existe tudo é um equilíbrio, então por que nós não iniciar isso? Nós estamos 100% por dentro do conhecimento? Não. Mas tem pessoas que têm muito conhecimento nessa área. Então, por que não iniciar? Por que não começar isso? 1 milhão começa com R$1. R$1. Então, se nós já temos um monte de informação, um monte de conhecimento, por que não fazer com que isso ocorra? Né? Nós vamos começar do nada. Aqui do nada. E do caminho nenhum, como diz no livro O Segredo, vai aparecer no caminho. Pois bem, estamos hoje aqui. Um abraço pra Jane. Giane Suete, que está conosco. Giane, bom dia, muito obrigado pela sintonia. A Giane é uma das propostas aqui também, né? Sim, a Giane está convidada já para fazer lives daqui, para falar do processo de coaching, porque quando se fala em mente e corpo, é uma estrutura que nós estamos buscando. Quando a gente fala algo, não significa que nós estamos já 100%, mas nós estamos no caminho. Então a Jane é uma educadora dessa área. A Jane é life coach, é coach de vida. Inclusive aqui vai ter salas para atendimento no particular, né? Temos duas salas, né? 2 salas aqui. Giane, muito obrigado, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje estamos aqui então, a todos vocês que estão aí do outro lado, muito obrigado pela sintonia. Estamos hoje aqui nesse ambiente, um ambiente tranquilo, você deve estar ouvindo uma música de fundo. E hoje o nosso entrevistado é o Ben Jack, cantor, compositor, palestrante, barbeiro. E vocês desculpem o barulho, porque tem uma obra aqui do lado e é só isso. A obra vai acabar e vai acabar o barulho. Aqui é bem tranquilo mesmo, é bem terapêutico. Aqui lugar. é bem terapêutico. Bem terapêutico. Verdade, Aqui é muito depois tranquilo. o rádio vai fechar aquela porta ali para diminuir o barulho ali. Mas o barulho de lixadeira é complicado para parar. É para parar, vai passar igual. Ah, bacana. Mas Pois bem. A Giane falando que quer fazer parte 5. Ah, então tá certo. Aí a Jane dizendo que quer fazer parte aí. vai ser bacana, porque vai ser um espaço onde a gente vai conseguir agregar um monte de coisa, um monte de ideias, né? Vai conseguir fazer um trabalho aonde eu digo porque eu preciso. Eu estou falando dentro do que eu preciso. Não estou falando porque vocês precisam, porque tu precisa. Porque eu preciso. Eu preciso. Na verdade, todos nós precisamos disso, né? Então, eu vejo assim, qual bacana é tu falar sobre meditação, sobre yoga, aí sobre alimentação saudável, sobre as terapias corporais, sobre a clareza, né, do processo daquilo que a gente quer. Então a gente vai estar unificando mente e corpo. E a mente é o pensamento, mentes claras. Por exemplo, semana passada me aconteceu um fato muito chato. Quando tu não está preparado para algo, é muito chato. E aconteceu um fato que eu deixei um furo há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, com a outra barbearia, com a barbearia que a gente iniciou, que estava no nome da Neide, da minha ex-mulher. Quando eu botei aqui, eu disse: olha, eu vou botar lá no meu nome. Mas eu, imaturo nessa parte, eu vou botar lá no meu nome. Eu não pensei assim, aqui tem uma empresa já, eu tenho que dar baixa nessa empresa para abrir uma outra. Aí eu abri no meu nome aqui. E a de lá ficou esquecida. O que aconteceu? 2 anos depois, aparece o quê? Aparece uma empresa com 2 anos e meio
sem pagar mensalidade, porque nós não estávamos usando mais, ficou tudo parado. E aí ficou aquela coisa super chata que nós não pagamos mais aí, quer dizer, eu não paguei mais. Tinha lá 30 e poucos meses para pagar, tenho que pagar. E apareceu agora a prefeitura também os IPTUs. Então o que acontece nesse momento, Beto? Nesse momento é um momento que tu faz o quê? Tu desce do salto. E se tu não tem uma informação de que o universo é energia, que tudo é vibração, tu fica muito revoltado. E quando tu fica muito revoltado, o que acontece? A tua energia, tu emite uma onda de revolta, e o que acontece? Tu vai ter que pagar igual. Tu vai ter que pagar igual, com raiva ou sem. Né? Então, nesse momento, a informação é muito importante. Saber como funciona é muito importante. Porque aí tu vai dizer assim, cara, eu vou lá resolver isso. Eu vou me acalmar o máximo possível, porque eu sei que tudo isso é uma informação. E tem alguém errado nessa história toda. E provavelmente foi eu. Né? E o que eu vou aprender com isso? O que eu posso aprender com isso? Aí eu fui, peguei a primeira informação, que foi lá dos 30 e poucos meses, que foi a primeira informação que eu recebi. Então e a da prefeitura eu não sabia ainda. Não sabia ainda da prefeitura. Então fui digerir aquilo, vou ter que bancar, vou ter que pagar, dividir lá em 30 e poucos meses, vou ter que pagar. Tá, tranquilo, digeri aquilo. Aí ontem a moça me liga que pra mim ir lá pegar tal coisa, tal, eu disse, vou aí. Aí ela me manda essa outra informação. Tu deve na prefeitura multa disso. Outra bomba d'água. E aquilo me tirou do sério. Aí eu me desequilibrei. Pá, veio a informação. Tu sabe que tu não pode. Tu tem que voltar pro centro. Tu vai ter que pagar igual. Como é que tu faz? Pensa de uma forma que tu vai ter que pagar. E como é que tu faz para equilibrar isso agora? Não adianta espelhar e ficar raivoso. Não adianta. Tem que pensar. Tu vai ter que pensar. Tem que pensar. E tu vai ter que pagar. Se tu vai ter que pagar, melhor tu pagar com uma energia boa do que com energia ruim. E como pagar, né? Porque aí há os gatilhos. Né? Tu vai pagar. Como tu vai ter que pagar? Tu prefere pagar com raiva ou prefere pagar numa boa? Porque com raiva tu vai atrair mais problema. Né? Tu tem que estar consciente, tu tem que estar presente que tu deixou um furo. Porque aqui na Terra não tem moleza. Aqui se tu deixou um furo, alguém vai te chupar o sangue. Tu tem que estar presente que tu deixou essa falha e que tu agora tem a opção de pagar tranquilo ou pagar com raiva. Então eu decidi pagar tranquilo. Como é que é? Isso, tá? Como é que faz? Vamos diluir, vamos fazer? Então beleza, vamos fazer. Né? Então é essa a proposta aqui do espaço. Olha só, dá uma encostadinha lá no vidro lá. Isso. Mas gente, é complicado quando tem obra assim. E aí, se nós não estivermos equilibrados, se torna mais difícil, né? Sim. Ó, já diminuiu bastante o barulho. Diminuiu, fica bom. Fica bom. Ficou bom já. Pois bem, estamos fazendo aqui uma conversa. É muito bom conversar com o Beidek. É muito bom conversar porque esse positivismo que ele apresenta nas mais diversas situações é importante. Vê só, não é que as coisas ruins elas não acontecem, como o Beidek acabou de falar. Agora. Como o Beidek acabou de falar, é um leão, um atrás, outro na frente, do lado do outro, a todo momento. Mas como fazer isso? Nós não viemos aqui para ter moleza, não penso que a vida é mole, é para todo mundo, é dureza, né? Mas no entanto a gente pode melhorar isso da forma que a gente encara, né? Que a gente procede referente aos problemas que aparecem.
Muitas vezes nós perdemos o equilíbrio, é bem verdade, Sim. mas a gente tem que voltar à serenidade. Né? E como voltar à serenidade? Porque não adianta ficar esperneando o tempo todo. E nós temos uma coisa, uma arma muito importante, ou não seria, não vamos dizer uma arma, mas um item muito importante na nossa vida, que é o poder de pensar. E o poder de pensar nos mostra o melhor caminho para resolver o problema. Sim. Tem alguém aqui, olha, nesse aqui? Isso aqui não. Ainda não? Tem isso aqui não tá aparecendo aqui não. Ah, tá. Só uma Vamos coisa. lá, quem tá aí? Ah, tá, pera um pouquinho. Só um pouquinho. Perdão. Terezinha Bittencourt. Terezinha Bittencourt, bom dia, muito obrigado. Quem mais? Daiane Luiz. Daiane, um grande abraço. Daiane Luiz. Paula Matias. Paula Matias, tá dodói, né, Paula? Andou se machucando, mas tá tudo bem já, né? Em breve, só lembrando vocês que a Paula também vai fazer parte aqui desse grupo, dessa equipe aqui. E o Thiago Medeiros. Bom dia, Ney. Bom dia, Beto. Grande Tiago, um grande abraço, muito obrigado aí pela participação. Assim agora, se puder escrever. Show de bola. Olha aí, quanta gente já. Quem tá aí? O Raio vai passando, vai falando. Ah, tá certo. Jane Rodrigues. Jane Rodrigues, Tendência, um grande abraço. Quer participar com a gente? Alessandra Vieira. Psicólogo, cara, psicólogo. Vamos aí? Vamos? Vamos falar? Aqui é... Ou conversamos aqui ou conversamos lá, né? Vamos lá, então vamos lá. Letícia Santos. Letícia, muito obrigado. Jaime Vieira. Jaime Vieira, muito obrigado. Gilson Medeiros. Gilson Medeiros. Ronei Debem. Porque não aparece, agora eu entendi ali. Mas bem, a todos vocês, muito obrigado. Nós já estamos aqui encerrando a nossa live de hoje também. Estamos aqui, passamos só para fazer uma conversa com o Vonei, né? Com o Ben Deck. Ben Deck, estamos fechando o programa, está dando conversar Sim. contigo. Então tá, eu achei que era mais tempo. O que eu quero dizer é o seguinte, vou ficar mais aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, o que nós estamos conversando aqui é a questão do... A positividade nada mais é do que... Você não pode pensar assim, porque o cara é positivo e ele não tem problema. Não. A gente também cai, a gente desanima, Só que a vantagem de ter a informação, o conhecimento, é que tu pode escolher, né? Tu pode escolher se tu vai ficar... não é a caso da escolha, é o caso assim, da obrigação. Tu tens uma obrigação, porque tu tens a informação. Se tu continua com aquela raiva, por exemplo, porque eu vou ter que pagar isso aqui, então a tendência é que tu aumente mais a tua dívida. Porque tu vai atrair mais problema, né? Então, eu acho que a grande verdade é essa. Às vezes a pessoa pensa, porque o fulano lá, o palestrante, o coaching, o isso, aquilo, a vida do cara é 100%. Mentira! Eles mesmos falam que não é. Por quê? Eles dizem assim, o problema é que a gente lida diferente. A gente consegue sair mais rápido do problema. A gente não vai... Então, a proposta aqui é exatamente essa. É ter o quê? A pessoa ter a informação, tanto nessa parte terapêutica, né? Tanto, né, vai ter uma limpeza de pele, vai ter uma depilação, vai ter uma massagem, ela vai ter informação em questão de pensamento, sentimento, palavras, tudo que já é algo da mente, vai ter algo corporal, que são as massagens, de desbloqueios, né? Vamos ter aí de repente alguns eventos com a Gianni Suete Ascari, que é a Life Coach. Então a ideia é esta. De repente daqui a pouco temos o Danilo, que é psicólogo, que pode estar aí com a gente também. Então a nossa ideia, gente, é agregar um processo que a gente possa de fato se libertar, Beto. Corpo e mente e corpo integrado. Daqui a pouco nós temos uma nutricionista também que possa estar orientando, porque o que eu descobri esses últimos anos e agora esses últimos meses, que tu vai buscando, vai percebendo que tudo faz parte. Por que pessoas vivem vidas porque elas pagam um preço, né? Alimentação, né? Como ela pensa, como ela sente, ela sabe que tem problema e ela vai buscar,
Porque eu sei, algumas pessoas me vejam fazendo um monte de coisa, o Ben Jack não é virado num ninja tal, mas eu sei as minhas limitações. Eu sei as minhas limitações, então eu vou buscar, eu quero, e como eu percebi que eu faço um monte de loucurada e tenho um monte de limitação, então eu imagino quem não faz. Então por isso que eu estou criando esse espaço para que as pessoas possam procurar aqui, esse espaço delas, onde elas vão ter aqui como se encontrar. Eu preciso disso, ó, nós temos esse cara aqui. Isso aqui, ó, nós temos essa pessoa aqui. Ó, aqui nós temos essa pessoa aqui, cara, para que ela saia redonda, para que ela pague o preço, porque não é só saber. Só saber não quer dizer nada. É dizer assim, eu quero mudar. Porque tem gente que tu vai gastar tempo e energia com pessoas que só dizem, eu estou assim, eu preciso, eu quero, mentira. Na hora de pegar para a capela, ela não quer. Então aqui, ela vai ter essa oportunidade de ela mudar a vida dela através de várias áreas da vida. Porque a vida, como diz a Giane, né, Life Coach, né, a gente que trabalha nessa área do coach, o próprio Danilo sabe disso, que é psicólogo, existe uma roda, né, da vida, né? Só que nós focamos em uma, duas só. E aí nós temos o quê? Familiar, carreira, saúde, físico, mental. Nós temos todo amigos. E aí essa é a grande sacada, de nós estarmos entre nós mesmos batendo na tecla. Como é que tá? Danilo é psicólogo? Psicólogo. Vamos dar espacinho aqui pro Danilo e conversar um pouquinho. É isso que nós fomos. Se não me fala, Danilo, pelo amor de Deus. Senta aqui, pode sentar aqui, Danilo. Isso, agora sim. Cheguei aqui, me colocaram aqui de supetão, e aqui fazer uma visitinha. Não, que massa. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nada acontece. Danilo, de onde, Danilo? Daqui mesmo? 13 de maio. 13 de maio. 13 de maio. Tá certo. Passeando ou já veio mesmo aqui pra... Não, eu vim fazer uma visitinha, às vezes eu venho aqui ver meu amigo. Hoje não foi diferente. Vim na cidade, assim, vou dar uma passadinha ali, porque é bom a gente fortalecer esses laços, porque senão eles se perdem. Conversei que eu já Dizem que a amizade nunca se acaba, mas se a gente não fortalecer de vez em quando, isso vai se perdendo com o tempo. Então é essencial visitar as pessoas, conversar, ver como é que estão, como é que não estão. Até porque a vida é isso, né? A vida é muita instabilidade. Então a gente precisa estar em movimento, tanto com as pessoas quanto com a vida. Em 13 de maio atende onde ali, Danilo? Eu atendo no Hospital São Sebastião e atendo em Criciúma também, na Galeria Becker, pelo Instituto INSEAD. Danilo, esse momento, uma terapia psicológica, ela é muito importante, né? Porque nós estamos vivendo em momentos de conflito interno, né? Sim, eu acho muito interessante, eu sempre digo para as pessoas, porque as pessoas aprendem a tudo. A correr, a comer, a brincar, a sorrir, a falar, mas ninguém aprende a lidar com as próprias emoções e com a própria vida. Isso é algo que não é ensinado em escola nenhuma. E a vida não dá conta de ensinar isso sozinha. A pessoa, por vezes, tropeça tentando aprender algumas coisas e acaba adoecendo por conta disso. Então é essencial buscar alguns profissionais que acabam te orientando e trabalhando essas relações que não são trabalhadas. Danilo, hoje, quais são os principais problemas que você está encontrando nessa área? Eu vejo, o pessoal diz, tem muita depressão, ok, mas ansiedade, os transtornos de ansiedade, porque não é uma ansiedade, são diversos transtornos da ansiedade, então as pessoas estão vivendo nesse movimento. Não é a questão da correria, porque a correria teve em todo o tempo. A correria em si não traz ansiedade, mas é o foco que tu direciona para as coisas que resulta numa ansiedade, porque ela tem 3 bases: biológica, psicológica e social. Não é só psicológica, não é só da mente. Às vezes uma baixa substância do teu organismo pode desenvolver uma depressão, um transtorno de ansiedade, algum transtorno de personalidade por alguma questão biológica. Certo. A social também, onde tu mora, que depende da tua criação, isso influencia muito, não tem como ver. E tem a questão psicológica, porque é como tu percebe tudo isso que está ao teu redor. Porque entre aquela pessoa que cai e fica e aquela que cai e levanta, é como ela percebe a vida. Mas isso é um processo mental, que às vezes ela não se dá conta de como funciona. E na terapia a gente vai mostrando e começa a se conhecer como ele realmente funciona. Então ele vai saber os mecanismos que causam a autossabotagem nele próprio, porque ele faz isso e não se dá conta. Tanto para ansiedade, depressão,
risco de suicídio também, essa desesperança total na vida, por que a pessoa não vê sentido na própria vida? E o único fim é o suicídio. É uma solução permanente para um problema temporário. São coisas que às vezes, se as pessoas não pararem para se conhecer, porque a maioria de nós não nos conhecemos, né? Sim, eu acho que... A maioria de nós não nos conhecemos. E às vezes, sem perceber, a gente está entrando num buraco profundo, né? Por isso que é importante buscar essa ajuda. Eu costumo dizer que é um ponto cego. Assim como o carro tem aquela lateral que tu acaba não enxergando, que é um ponto cego, nós temos para nós mesmos. Dentro, todos temos um ponto cego. Eu, como profissional, eu também tenho. Eu me trabalho o tempo inteiro, eu me compreendo, os meus movimentos, os meus comportamentos, os meus pensamentos, mas eu também tenho ponto cego. Eu também preciso de outras pessoas para fazerem com que eu enxergue algumas coisas. E eu tenho esse conhecimento, e quem não tem? Como é que fica? Sofre, tem aquela angústia e não sabe por quê. Tem os sentimentos e as emoções e não sabe por quê. Aí sente um pouquinho de tristeza, o que eu faço? Tomo um remédio. Tem um pouquinho de ansiedade, qualquer outro sintoma, eu tomo um remédio. Eu tenho uma dificuldade para dormir uma noite, eu tomo um remédio e me resolve. Na outra noite, o que eu faço? Antes de eu ter insônia, eu já vou tomar um remédio. Sim. As pessoas estão se automedicando profundamente por conta de falta de autoconhecimento, que é totalmente natural. Tu se sentir um pouco triste, angustiado, frustrado, um pouco ansioso. Isso faz parte do ser humano. Essas são as emoções. Danilo, o aumento então dessa ansiedade aí causa o estresse mais profundo e depois a depressão. Tem a ver com o nosso isolamento, não digo agora isolamento social, mas porque nós, através das redes sociais, nós estamos nos isolando das pessoas, né? Sim. Nós estamos nos distanciando delas. Tem a ver? Ajuda muito. Acaba influenciando. Precisamos de outras pessoas. O ser humano é um ser social. Nem precisa de outras pessoas. E essa ausência de contato interfere muito nas relações, porque a gente se estabelece e se reconhece em relação com as outras pessoas. Eu sei que eu sou alto, que eu sou baixo, que eu estou certo, que eu estou errado, em relação às outras pessoas. E a rede social tira esse contato. Então tira essa tua autopercepção, naturalmente gera alguns sintomas. Tu se sente um pouco angustiado quando tu tá enrolando o feed de notícias, do nada. Quando tu se dá conta, tu tá com a cabeça longe aqui dali e já não é nada. Às vezes tu sofre por antecipação, por muita coisa. Igual agora, as pessoas estão assistindo em casa. Algumas estão concentradas, outras estão com a cabeça longe. Estão resolvendo alguma coisa? Não. O pensamento não resolve muita coisa. O pensar demais não resolve. O fazer resolve. Então as pessoas acabam ficando em casa, nas redes sociais, e pensam demais, se comparam. Tem essa ideia falsa de felicidade. Eu vejo um prato de comida, eu vejo um carro novo, eu vejo alguém viajando, nossa, que uma pessoa tem dinheiro, a vida dela está ótima. Será que não tem Photoshop? Será que realmente aquilo que ela está me mostrando é a vida dela? Não é. Então tem essa base de comparação do que é falso. Isso aumenta a nossa angústia e nossa comparação, e tem resultado uma baixa autoestima, que também desenvolve outras coisas. Porque nós buscamos nos espelhar nos outros, sem antes de olhar para dentro de nós e ver como nós somos importantes para nós, né? Porque a pessoa mais importante para mim nesse momento sou eu. Isso é ótimo. E depois quem está em volta, né? Sim. Porque se eu não estiver bem, como é que eu posso fazer as pessoas bem, né? Valnei. Visto como o homem manja? O Danilo já abriu um leque de conversa aqui sensacional, né? É como eu digo, eu sei que eu preciso. Se eu faço toda essa loucurada e eu sei que eu preciso, tá? Tem a barbearia, eu sou compositor, sou cantor, eu gravo clipe, eu adoro fazer palestra, eu dou palestra, se tu precisar dar palestra agora eu vou lá e dou uma palestra. Mas eu preciso, eu me sinto muitas vezes deslocado. Eu faço toda essa loucurada, eu me sinto às vezes deslocado. Então eu penso assim, cara, nós temos que ver o que está pegando aí. Aí começamos a estudar o quê? A profundidade. Que existe uma energia, né, que nós chamamos de o vácuo quântico, que é Deus, a fonte que tudo cria. E essa força condensa-se para então ser tudo que existe. E aí nós não interagimos entre lá e cá. Nós queremos interagir numa coisa só no mundo físico.
Falei como diz o Danilo, tem muito mais coisas envolvidas. Existe o mundo espiritual. Só que muitas pessoas também vivem só no mundo espiritual, que é só igreja, ou só meditação. E a outra parte fica. Então existe uma integração de todas as coisas. Então qual é a ideia? É pegar o pacote. O equilíbrio. Pegar o pacote e vamos equilibrar isso. Porque nós temos que saber como nós funcionamos, né? Hoje a física quântica diz que tudo no universo é energia. Como é que nós funcionamos? Aí nós vamos perceber que um carro não funciona só com um motor. Tu vai lá, liga o motor. Tá, e a mangueirinha que vai aqui, a correirinha que vai ali, a gasolina que vai aqui, o outro negócio. Então, existe vários componentes que fazem esse carro andar. É o pneu, tem que ter um volante para dirigir ele. E nós, que é uma máquina mais complexa que existe. Né? E aí é de qualquer maneira. Então hoje está na hora de nós começar a integrar da forma que pensamos, né? Psicologia, sentimento, palavras e atitudes, que isso, queira ou não queira, é vibração, que é uma vibração que nós estamos emitindo a cada momento, a cada fala. E aí entender que a mente, cérebro esquerdo, cérebro direito tem que estar integrado, porque é o pensar, não só pensar, mas tem que agir. Temos ali gente que pensa, mas não age. Temos os nossos bloqueios emocional e tudo isso está ligado no nosso corpo, na parte física. Isso vai ser ajudado com massagens, com terapias. E ao mesmo tempo a terapia de um psicólogo que vai dizer, cara, pode fazer aqui, pode fazer ali. Ao mesmo tempo a alimentação, que o Danilo falou aqui meio que superficial, mas eu já entendi. Porque o estômago, segundo muitos pensadores, né, e cientistas provam que é o nosso segundo cérebro. Então a nossa alimentação é péssima, nós vamos só se ferrar. Então por que nós não descobrir, não conversar com esse pessoal e integrar tudo isso aí dentro desse mundo agora? Então essa é a minha proposta. Conversando, Danilo, o Rádio tem uma pergunta, né? Mas só um pouquinho. Danilo e Bendeck. Eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga minha, e ela disse o seguinte: no passado, alguns anos atrás, eu descobri que eu era a mulher mais pecadora do mundo. Porque eu era muito pecadora, porque ela era muito religiosa, né? E ela ia na igreja e achava que era pecadora. Então ela começou a fazer uma transformação na vida dela. E depois de alguns anos ela percebeu que ela era santa. Ela descobriu que ela tinha santidade nela. E passando o tempo, ela começou a perceber que ela também cometia, mesmo aquele pensamento de santa, ela cometia diversos erros. E ela começou a se torturar e ela começou a procurar ajuda, porque ela não buscava ajuda, né? Buscou psicólogos, enfim, outros profissionais da área. Então, ela descobriu que, independente de religião, ela é santa e pecadora. Nós cometemos falhas, erros, né? Como diz ela, cometo erro, cometo falha. No entanto, nem por isso eu tenho que me condenar. E ela começou a viver mais feliz. É isso, Danilo. Eu achei bem bacana que quando tu comentou, ela se achava a pessoa mais pecadora do mundo. Eu fiquei me perguntando, será que ela conheceu todo mundo? Sabe? Qual é a base de comparação para ela se achar a mais pecadora? E ninguém é tão ruim que não tenha bondade, e ninguém é tão bom que não tenha maldade. O ser humano é isso, ele acerta e erra diversas vezes. Um dos movimentos que a gente mais pratica na vida é andar. E a gente com 80 anos ainda tropeça. Respirar. Tem vezes que a gente se dá conta e não está nem respirando. Olha só, um comportamento totalmente automático e a gente por vezes não faz de forma perfeita. Imagina algo do dia a dia. Do dia a dia. Sabe? Em relação às outras pessoas. Rádio, pergunta? Sim, em relação ao assunto anterior, sobre esse lance de isolamento e tudo mais, é muito comum pessoas que elas não têm um convívio, uma interação social. Essas pessoas, elas, se for para observar, é muito comum ver essas pessoas muito envolvidas com livros, muito envolvidas com quadrinhos, muito envolvidas com videogames, com filmes, essas mídias em geral, né? E quando essas pessoas são confrontadas sobre a questão da socialização, elas em geral elas alegam, não, eu quando eu estou jogando videogame, quando eu estou lendo um livro, quando eu estou lendo uma história em quadrinhos, eu me sinto bem, então não sinto esse sentimento.
a minha pergunta é, realmente esses itens, eles ajudam a pessoa a se sentir melhor ou eles são uma espécie de fuga da realidade para que a pessoa não tenha que confrontar o fato de que ela é sozinha, solitária? Uma ótima pergunta, porque depende. Depende o porquê que a pessoa utiliza aqueles objetos. Vai da intenção dela. Tem pessoas que utilizam para fuga. Porque quando estão nesse isolamento, elas começam a entrar em contato consigo mesmas. Começam a perceber que tem emoções, que tem frustração, que tem um pouco de angústia, está se sentindo sozinho, porque ela se percebe com essa ausência de contato. Então ela foge para esses meios para não se conectar com ela mesma. E tem outras pessoas que utilizam como um lazer, a leitura, o videogame. Então vai depender de como a pessoa se relaciona com as coisas. Não é ruim ficar lendo, ficar no videogame, não é ruim. Mas depende para que tu utiliza isso. Qual é a função daquilo na tua vida? Se tem uma função positiva ou negativa. Porque algumas pessoas utilizam para fuga e outras para lazer. Então, se para fuga não é muito bom, né? É, porque a primeiro momento é bom. Sabe, algumas pessoas fogem desse contato porque é bom, anestesia, assim como um remédio. A curto prazo é bom, mas a longo prazo não. Porque isso não resolve nada. Cada vez tu se distancia mais das pessoas. O que o Dani está falando faz todo sentido dos dois lados, porque assim, ó, eu particularmente, né, eu gosto das duas coisas. Eu sou loucurada, eu sou do passeio, eu adoro passear, eu sou passeador. Eu adoro conhecer pessoas. E quando eu estou em casa também eu gosto. É muito bom quando eu quero tirar um pouco da minha velocidade. O que mais tira a minha velocidade é ler. Eu não sou um bom leitor, não. Eu leio, né? Gosto de ler. Só coisa que eu acho que vai agregar na minha vida. Tanto é que o português, vocês vão perceber que não lê qualquer coisa. O português é zero. Eu quero a informação que tem ali. Não ligo para a letra. Eu quero saber a informação que tem ali. Isso sou eu, né? Isso sou eu. Então, eu não leio qualquer coisa. Eu gosto de ler coisa que vai agregar na minha vida. Mas eu curto esse momento de ler ali. Né? Eu aprendi a ficar bem comigo ali. Né? Mas disse assim, ó. Ô bem, vamos em tal lugar? Já foi. Já era. Já estou me jogando, entende? Então são duas áreas, né? É muito bom, porque tudo depende de como tu se relaciona com as coisas. Pois bem, gente, estamos aqui numa conversa. Nós já éramos para ter encerrado o programa, mas demos mais um tempo aqui. A conversa muito boa aqui hoje com o Bendeck. Chegou o Danilo também, nessa conversa sensacional. A todos vocês, muito obrigado pela participação aqui conosco. Vocês, tanto aí na TV Sul como aqui no canal do Bendeck. Muito obrigado a todos vocês. Hoje viemos aqui apresentar o novo espaço da Barbearia Megatop, que vai agregar alguns serviços aqui para você, que você pode se dirigir até aqui e conversar para saber de que forma você pode receber esse serviço. Ou se você é um profissional também, gostaria de sugerir algumas ideias, pode vir aqui também. Como está aqui o Danilo hoje, quem duvida daqui a pouco o Danilo vai estar aqui participando também, né, Danilo? Apareci aqui, já me convocaram aqui para sentar e falar um pouquinho sobre algumas coisas. E eu não nego isso, eu faço palestras, eu faço tudo mais, então eu acabo indo. Esse é o movimento interno de enfrentamento. Danilo, tem algum contato que você poderia deixar aí? Tem o meu Instagram, @vieirapsicologia. Tem o meu WhatsApp, também eu deixo livre para as pessoas, que é o 996497780. E o meu Facebook, Danilo Vieira Hillesheim. Mas, esses são os meus contatos. Fala aí, vamos fechando? Vamos, eu só quero dizer para vocês que, pela conversa que a gente teve aqui hoje, dá para ver claramente, a gente ainda vai inaugurar o espaço. A gente quer inaugurar até o final desse mês. A gente vai falar uma data, para vocês não hoje, né? Falar uma data. Hoje só viemos apresentar, só apresentar mais ou menos o espaço aqui, uma ideia, né? Você já percebeu que só pela ideia, pelo que o Danilo chegou aqui conversando, você que está em casa, você que ouviu uma pontinha da brincadeira, você sabe que é assim que é. É porque é mesmo, né? Aquela conversa toda, porque não dá pra gente tampar o sol com a peneira. Não dá, é só perda de tempo empurrar pra frente. Não dá pra mascarar a vida, né? Não dá. Nós temos que dizer assim, ó. Tá ruim. Isso aqui tá ruim. Como é que eu faço pra melhorar? E deu. Porque eu sempre digo, se há 5 anos tava uma merda, vamos falar, né? Claramente, tipo, e 10 anos tá a mesma coisa, cara, não vai mudar assim.
Tem que ter atitude, tem que ver o que está acontecendo, nós temos que partir Que muda a partir de cada um de nós, né? o que eu vou melhorar em mim? Né? Até eu vou fazer a live de novo agora quinta-feira, falando de novo sobre isso, sobre relacionamento. Eu tive 3. Então eu tenho que entender o que eu estou errando. Apontar o fulano é fácil, mas o que eu estou errando? É muito interessante, porque as pessoas dizem, fulano é errado, fulano é errado. Não, mas no relacionamento, se são 2 pessoas, 50% de cada. De cada, nós estamos errando. Qual é a tua parcela de culpa no relacionamento? Exatamente, e aí E muitas vezes, será que foi um erro, de fato? se Talvez perceber. não necessariamente. Não necessariamente. É, Porque se são perceber. 2 pessoas diferentes também. E aí conhecer esse contexto, essa é a minha ideia. Conhecer dentro da própria física quântica, da própria vibração, da energia, do confronto lá do passado, quem eu era, quem a outra pessoa era, para a gente poder entender, porque tu tem os teus traumas, eu tenho os meus traumas, o campo que eu vivo, o que eu sei, o que tu sabe, e aí a gente... Por que a gente errou tanto? Por que os relacionamentos, a mais de 90% dos relacionamentos, tá tudo pela bola 7? Então essa é a ideia. E aí trazer para o meu campo, para o meu mundo, e dizer assim, o que eu posso fazer para mudar o meu mundo, o meu campo, né? O campo quântico, o meu campo quântico, porque se eu estou aqui, se estou vibrando, qual é a energia que eu estou vibrando? Quem é que eu quero atrair para a minha vida? Então, ter esse entendimento. E aí na psicologia, como diz o Danilo, qual a comparação que eu estou fazendo? O porquê que eu estou fazendo? Por que eu estou... Né? É um outro campo. E aí tu começa a perceber que é tu, cara. É tu. É a tua fisiologia, é o teu campo quântico, é a tua forma de se alimentar, é a tua forma de se exercitar, é a tu. Então aí tu traz para o teu mundo a responsabilidade de mudar o que? A tua vida. Então essa é a proposta. E depois também, para encerrar o meu comentário aqui, nem todas as pessoas nasceram para viver agrupada, casadas, vivendo no conjugal. Cada um no seu campo. Tem muitas pessoas que gostam de viver sozinhas. Tem relacionamentos natural, mas gostam de viver sozinhas, né? No mundo dela, no campo dela, no espaço dela. Que também, tudo isso vai passar também pelo próximo. Já conversei com o Beidek, já sei mais ou menos o que ele vai estar apresentando para você, curte aí. Então, preste atenção nos vídeos aí que são lançados. Qual é o próximo? O próximo, eu vou estar fazendo a nova live agora, quinta-feira agora, feriado. Quinta-feira, feriado. Eu nem sabia que era feriado, né? Então fique de olho, essa live vai ser muito a partir importante. das 8h30 a gente vai estar, eu vou estar lá em casa nesse dia. Eu gravei uma lá em casa, gravei uma aqui e agora vai ser lá em casa de novo. Vou estar alternando, agora vai ser lá em casa, no caso. Então, quinta-feira nós estaremos ao vivo, a partir das 8h30, falando a segunda parte dos relacionamentos, né? A gente ia falar sobre espiritualidade, mas me mandaram mensagem, porque a gente não conseguiu interagir no vídeo passado, porque deu problema ali no telefone, agora eu sei o que é. Tem que escrever embaixo. Já foi descoberto? Já descobri. Então a gente vai interagir na próxima quinta, aprofundando mais. Porque também a espiritualidade eu vou ter que deixar para frente, porque vai ser algo muito pesado. Eu vou abrir mesmo a questão de informação, a questão de frequência, vibração, de tudo isso. E muita gente vai ficar assustada. Então eu sou obrigado a ir dosando a informação, começando com isso, para que a gente possa então estar interagindo com mais facilidade, porque aquilo que a gente não sabe como dizer, é pecado, é morte, é não sei o que, mas porque a gente não entende, né? Quando a gente entende, tudo fica mais claro. Caríssimo Beidek, Daniel, né? Danilo, desculpa, Danilo, foi uma alegria te conhecer, nos conhecemos hoje aqui, foi muito bom conversar contigo e vamos combinar a entrevista lá na TV Sul. Vamos combinar? Vamos combinar. Aceito. Muito obrigado aí também pela tua participação aqui hoje. E a todos vocês, muito obrigado. Obrigado ao Rádio, muito obrigado a todos vocês que estão lá na TV Sul, que estão aqui no canal do Beidek. Muito obrigado a todos. Até o próximo encontro.